Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A mídia nesta semana. O circo forense está armado em São Paulo e continuará por mais alguns dias até que os jurados decidam condenar ou inocentar os acusados de matar a menina Isabela, seu pai e sua madrasta. A mídia queria acompanhar o julgamento ao vivo, de dentro do tribunal, apoiada pela defesa do casal. Neste caso, em vez de circo, teríamos um carnaval. A liberdade de informar tem limite, e este é um exemplo claro. Se a mídia entrasse no tribunal, subverteria o curso do julgamento. O que não se pode impedir são as palhaçadas pseudo-jornalísticas da mídia eletrônica popular. Só quem pode impedi-las é o controle remoto. O percurso da China como superpotência global esbarra sempre numa grande contradição. Não há democracia, o acesso à informação é controlado. Ao criar embaraços para o livre funcionamento do Google, o governo chinês escancarou o seu sistema de censura. A empresa americana tentou contornar a muralha ao transferir todos os milhões de acessos do seu endereço chinês para o de Hong Kong. Está funcionando para nós. Resta saber se também funcionará para os chineses. Pela primeira vez, um papa pede desculpas públicas e o motivo foi extremamente penoso. Os numerosos casos de pedofilia praticados por sacerdotes na Irlanda. Não é o primeiro episódio e aparentemente não será o último. A Folha de hoje investiu contra aqueles poucos jornalistas que ousam denunciar a pedofilia praticada por sacerdotes. Disse que são histéricos anticatólicos. Não são. Apenas acreditam que todos são iguais perante a lei. O pré-sal salgou o nosso pacto federativo. A República teve alguns conflitos regionais entre estados ou entre estados e o poder central. Alguns descambaram em confrontos públicos, e os mais conhecidos são a Guerra do Contestado, a Revolta de Juazeiro e a Revolução Constitucionalista de São Paulo. Episódios fratricidas que não se comparam à sangrenta Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Nossa federação parece estável, mas na última semana os ânimos andaram muito exaltados quando o governador do estado do Rio de Janeiro comandou uma cruzada contra a emenda aprovada pela Câmara Federal que alterava drasticamente a distribuição de royalties pela extração do petróleo. A tradição combativa da imprensa carioca foi despertada de repente pela perspectiva da perda de recursos para financiar a Copa do Mundo, a Olimpíada e o próprio desenvolvimento do Estado. O PMDBista gaúcho Ibsen Pinheiro foi moralmente linchado e crucificado nas manchetes e ruas do Rio, embora o Espírito Santo e São Paulo também tivessem sido prejudicados pela emenda. O povo foi às ruas sem saber exatamente o que são royalties, o que é o pré-sal e por que a fabulosa riqueza da camada submarina do pré-sal, em vez de trazer a euforia, nos empurrou para uma situação pré-trágica. No último dia 9, a Câmara dos Deputados aprovou uma emenda ao projeto de lei que regulamenta a exploração do petróleo do pré-sal. A emenda Ibsen, como ficou conhecida, muda as regras da divisão dos royalties do petróleo pagos como compensação pelos danos ambientais. Foi uma tramitação marcada pelo oportunismo muito próprio de um ano eleitoral, né? Quer dizer, o resultado final da tramitação dessa emenda, com a aprovação da emenda Ibsen na Câmara, mostra que quando se trata de agradar as bases eleitorais, os parlamentares não levam muito em conta números, cálculos, interesses regionais ou mesmo nacionais, e acabou desse jeito aí que a gente viu, que foi um resultado muito desastroso, não apenas para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, São Paulo e alguns outros municípios, mas para o conjunto do país. Se for aprovada no Senado, a emenda vai redistribuir não só os royalties das áreas do pré-sal ainda não exploradas, como também dos campos que já estão produzindo. Com isto, de acordo com o governo do estado, o Rio de Janeiro, principal produtor e campeão na arrecadação, vai perder mais de 7 bilhões de reais. O governo tinha modificado ligeiramente para o futuro
a distribuição, vamos dizer assim, dos resultados da exploração do petróleo, os estados produtores ficariam com um pouco menos do que tem hoje, a União ficaria com um pouco mais. E no meio do caminho, depois de um acordo, inclusive, com o relator do processo, houve uma emenda de 2 deputados, o deputado Ibsen Pinheiro e Humberto Souto, um do Rio Grande do Sul e um, salvo engano, de Minas Gerais, no sentido de modificar completamente, ou seja, praticamente ele tira o critério, o conceito básico de que os estados produtores são mais aquinhoados com os royalties e as participações especiais, que são os principais tributos da extração do petróleo, tira desses estados a predominância da arrecadação junto com a União. Ou seja, eles hoje têm mais ou menos metade vai para a União e metade vai para o conjunto de estados que produzem óleo e gás, que são os estados afetados pela produção, seja na infraestrutura, pelos riscos de danos ambientais e, enfim, pela confrontação com a exploração de petróleo. A partir da decisão dos deputados, os jornais que antes haviam apenas anunciado a emenda Ibsen passaram a dar amplo espaço para o tema. A imprensa carioca encampou a defesa do Estado. Manchetes, artigos e editoriais trataram do assunto. Jornais populares chegaram a publicar ataques pessoais contra um dos autores da emenda. Eu não me importo quando o jornal manifesta um conceito crítico, no editorial, numa matéria, mesmo que eu não goste da crítica. Se a informação está adequada, eu acho bem, acho que está bem, quando a informação está adequada. E eu percebo que muitas vezes o que está inadequado é o título, ou o olho, ou a chamadinha, porque o texto está correto, o texto foi jornalisticamente feito. E as manchetes, às vezes, são feitas em função do público mais próximo. Eu acho que foi uma cobertura muito afetada pelo fenômeno regional do Rio de Janeiro, muito afetada, e depois uma passionalização. Porque, do ponto de vista racional, a emenda que os deputados aprovaram é inatacável. Eu não acredito em má-fé, porque má-fé se combate e se denuncia. O pior é quando se faz um movimento coletivo por desinformação, por superficialidade. Eu estou carregando no bolso o textinho da Constituição, porque alguns me dizem, a emenda é inconstitucional, e eu faço uma maldade com quem diz isso. Eu pergunto, por quê? E não é fácil sustentar uma inconstitucionalidade. A passeata de protesto contra a aprovação da emenda e promovida pelo governador do estado, Sérgio Cabral, foi acompanhada de perto pela mídia carioca, mas timidamente pelos jornais paulistas. A imprensa do Rio de Janeiro ela tende a dar um destaque maior porque realmente o volume de recursos que hoje são destinados ao estado do Rio de Janeiro é muito maior. O estado do Rio de Janeiro e o Espírito Santo. São Paulo recebe menos, mas vai ser muito afetado no futuro. Quer dizer, então aí, se realmente os jornais de São Paulo não estão dando tanto destaque para isso, isso não quer dizer necessariamente que não vai haver uma perda, porque se a emenda ficar do jeito que está, o estado de São Paulo perde muito. Mas acho que até o governador José Serra demorou um pouco para reagir. Talvez a mídia paulista reflita um pouco as suas próprias elites políticas, empresariais, que demorou um pouco a cair a ficha. Então acho que essa demora se deve muito mais ao fato de que para o Rio de Janeiro e para o Espírito Santo já dói no bolso agora. Para São Paulo, vai doer daqui a pouco. Mas acho que a cobertura é uma cobertura jornalística, né? Acho que esse é um assunto, um debate que interessa a todo mundo, não só o Rio de Janeiro. O debate sobre a exploração do pré-sal e a mudança na arrecadação dos royalties também mobilizou outros setores que contam com os recursos do petróleo. Para o comitê organizador da Olimpíada de 2016, a quebra de contrato inviabiliza os jogos. O meio ambiente também sairia prejudicado pela redução dos investimentos na área. Normalmente as regiões e as localidades que de alguma maneira, seja por confrontação, seja por serem afetadas, por exemplo, com uma refinaria, com duto, com instalações, por exemplo, uma cidade como Macaé, que criou uma estrutura, que tem uma necessidade de se estruturar mesmo por causa da questão do petróleo. Então você tem os royalties, as participações especiais, funcionam como uma compensação e que é um conceito, diria, universalmente difundido em países que têm esse tipo de modelo.
E que aqui no Brasil funciona, por exemplo, não só para petróleo. Por exemplo, você tem as hidrelétricas. O estado do Paraná recebe royalties pela usina de Itaipu. E o estado do Pará recebe royalties pela mineração de Carajás. E recebe royalties pela usina de Tucuruí. Quer dizer, daqui a pouco, se você criar esse precedente, então pega o estado do Pará, isola, pega 26 estados e vamos partir para cima dos royalties do Pará. O que não faz o menor sentido. Você começa a gerar desconfiança quanto à própria segurança jurídica e a segurança dos modelos que estão implantados. Isso abre uma brecha muito complicada. E eu acho que não se resume à questão do petróleo do Estado do Rio ou do Espírito Santo. Se resume ao próprio pacto federativo que começa, na minha opinião, a ser de alguma maneira afetado. A repercussão da emenda Ibsen foi tão grande que as mudanças na lei da exploração do petróleo e da camada do pré-sal ficaram em segundo plano. Municípios que hoje vivem do petróleo não estão preparados para se estruturar sem o dinheiro que vem da indústria petroleira. Para eles, a última esperança é um acordo no Senado. Para discutir essa celeuma em torno dos royalties do pré-sal e o envolvimento da mídia na questão, participam do programa de hoje, em Brasília, o repórter especial e coordenador de política do Estado de São Paulo, João Domingos. Aqui ao meu lado, o diretor de redação do jornal O Dia, Alexandre Freeland, e a cientista política do IUPERJ, a professora Argelina Figueiredo. Vamos começar com a participação da aguerrida, tradicionalmente aguerrida imprensa carioca. Alexandre Freeland, diretor de redação do Dia, onde trabalha há 15 anos, também dirige o jornal Meia Hora e o periódico esportivo Campeão, do mesmo grupo. Conquistou as duas últimas edições do Prêmio ESSO, em 2009 e 2008, na categoria Primeira Página. Alexandre, tudo bem, a imprensa carioca tem a tradição, tem esse jeito, não é? Tem essa vocação, porque era uma imprensa da capital, não é? Que ia para a rua para derrubar governos e derrubou alguns governos, não é? Em momentos até recentes. Mas a imprensa não chegou tarde demais, quer dizer, essa movimentação não foi muito em cima. Eu queria que você explicasse essa questão. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Dines. Boa noite, professora Argelina. Boa noite ao João Domingos em Brasília. E eu acho que a gente não chegou tarde, não, né? No nosso caso, no Dia, a gente vem tratando dessa questão em profundidade, pelo menos desde agosto do ano passado, né? E aí eu estou falando especificamente de pré-sal, né? A discussão, ela sofreu uma reviravolta recentemente com a emenda, quando se puxou propriamente a questão de royalties. E aí eu estou falando de poços já em produção e de áreas já licitadas, né? Em agosto, a gente produziu essa capa aqui. O petróleo é nosso, mas querem meter a mão na grana do Rio, né? No caso do jornal O Dia, nós temos foco no Rio de Janeiro, profundas raízes no interior do estado, né? E são justamente os municípios do interior que vão sofrer mais com essa questão, né? Nós fomos o primeiro jornal a mostrar em detalhes qual seria a perda município a município. Ao mesmo tempo, a gente, como Jornal Popular, dispõe de alguns instrumentos e ferramentas que facilitam essa comunicação, né? Em resumo, a gente diz as coisas como elas realmente são, né? No dia da votação da emenda, a nossa manchete foi: deputados assaltam o Rio. Não foi um assalto à mão armada, mas foi um assalto, né? Então, desde agosto do ano passado, a gente vem se aprofundando nessa questão, e que não é verdade quando o deputado Ibsen diz que ela foi uma discussão superficial, né? Os conceitos são difíceis, né? Explicar o que são royalties, explicar como é que funciona essa emenda, o que é fundo de participação. Agora, é a função justamente dos jornais e da imprensa traduzir isso. E acho que algumas traduções são muito simples de serem entendidas. Por exemplo, quando você explica que ao administrar o orçamento doméstico com R$2.000, de uma semana para outra você vai ter que passar a administrar com 300 ou 400, as pessoas, de uma maneira geral, vão entender do que se trata, né? E elas perceberam o que mudou ao longo dos anos nos seus municípios com essa questão da exploração do petróleo. João Domingos é repórter especial e coordenador de política do jornal Estado de São Paulo, em Brasília. Trabalhou na Folha de São Paulo, no Jornal do Brasil, no Globo, na Gazeta Mercantil
Venceu o Prêmio ESSO de Economia em 1997, juntamente com os repórteres Ribamar Oliveira e Cássia Caldeira, pela série de reportagens sobre o escândalo dos precatórios. João Domingos, a imprensa de São Paulo, que tem dois jornais de referência nacional, a imprensa foi mais cautelosa, foi mais prudente, menos aguerrida, não é? Por quê? Porque do estilo, porque o assunto não comovia o Brasil inteiro. Qual é a sua visão aí de Brasília? Olha, eu acredito que a imprensa de São Paulo não se envolveu, tanto quanto a do Rio se envolveu, porque também, por parte do governo de lá, não se foram apresentados números. Parlamentares certamente não tiveram a movimentação que ocorreu com os parlamentares do Rio de Janeiro e que acabaram puxando também os do Espírito Santo juntos. Na verdade, eu vejo nisso aí, por exemplo, às vezes se fala em exagero da imprensa do Rio, muita apatia da imprensa de São Paulo. Não vejo assim não. Acredito que o Rio de Janeiro tem uma explicação que eu procuraria alguma raiz histórica nisso. O Rio foi à corte, né? Perdeu a corte. O Rio, o início do Brasil, a chegada da família real, o sentimento de nação começa pelo Rio, depois perde a corte, depois vem a capital, perde a capital, depois começa a perder a industrialização. Agora começa com problemas que começa a perder sua própria paisagem, começa a perder essa paisagem que começa a ser ocupada. Então, é claro que isso aí tudo, eu acredito que as pessoas do Rio buscam, e aí fica mais fácil também para os órgãos do meio de comunicação, elas buscam então buscam ali uma saída. Elas não querem perder tudo. E aí começa a vir essa história dos royalties. Eu vejo também que a imprensa, convenhamos, meio de comunicação é um negócio. Ele vende um produto. E você não vai vender, e você precisa vender o seu produto naquele local em que você está. E são jornais, são meios que ali é o mercado dele, embora sejam mercados nacionais, mas o mercado forte é ali. Então, vejo que essa movimentação toda, ela também tem a participação, tem um fundamento e um fundo político muito forte, que está envolvido a eleição. E aí a gente pode continuar, não quero me prolongar muito, mas, por exemplo, eu acredito que o governador Sérgio Cabral, ao conseguir unir todo mundo ao redor dele, seja aquele choro tenha sido, seja como tenha sido ali, acredito que o governador Sérgio Cabral garantiu para si praticamente a reeleição. Quando ele une o eleitorado do Rio em torno de uma causa que possivelmente alguns não sabem muito direito do que se trata, né? São coisas complicadas aí. E aí quando se fala, vamos perder 7,5 bilhões, vai-se embora a Copa do Mundo, vai-se embora a Olimpíada, mais uma vez vem esse sentimento de perda. Acredito que isso aí tem alguma relação com isso. Professora Argelina Figueiredo é PhD pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, professora e diretora de pesquisa do Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, o famoso IUPERJ, pesquisa a organização e o funcionamento do Congresso e relações executivo-legislativo na produção legislativa e no processo orçamentário. Professora Argelina, tendo ouvido, digamos, dois representantes, dois polos da imprensa, eu queria a sua visão analítica. Primeiro, como a senhora vê o problema sobre o aspecto federal, não é? Quer dizer, e com duas imprensas, uma imprensa nacional que tem que ser mais prudente porque circula teoricamente em todo o país, e a imprensa do Rio de Janeiro que está ali no foco e está vivendo e está preocupada com o seu dia seguinte. Boa noite para os telespectadores, obrigada pelo convite. Bem,
Eu gostaria de falar um pouco do ponto de vista das motivações e dos interesses dos diferentes atores políticos, né? Eu acho que aqui foi dito que não a população reagiu. Em primeiro lugar, como o Alexandre disse, era um problema que já estava em pauta e que não tinha suscitado nenhuma reação, né? Até o momento da emenda Ibsen. O comportamento do Ibsen Pinheiro é realmente um comportamento característico de parlamentar que pode aproveitar um momento para atender o que ele vê como interesses eleitorais. E isso é comum tanto no Brasil quanto em outros lugares do mundo. No entanto, a população reagiu, e eu acho que até o governador também ele conseguiu mobilizar, porque houve uma perda concentrada. Então, eu acho que, por exemplo, a imprensa paulista, que é nacional, e até do Rio de Janeiro, o Globo também é um jornal nacional, ela não reagiu porque São Paulo não perdia muito, nem no momento, né? E acho até que nem no futuro, porque São Paulo ganha com o ICMS, porque o ICMS é recolhido, quer dizer, do petróleo, né? Então, ele tem a compensação já como estado, maior estado consumidor. Então, isso afeta muito pouco os interesses de São Paulo. E o Rio foi afetado em grande medida e no momento presente, porque o fato da emenda enfim, atingir contratos já feitos, afetaria no momento. Quanto à reação da população, eu acho que não importa muito se ela sabe exatamente do que se trata. E a população, em nenhum lugar do mundo, ela vai pelas questões técnicas, ela vai pelos atalhos políticos, que foram muito bem feitos, no caso, né? E não precisava, quer dizer, atingia de fato os interesses, os políticos lançaram mão disso. O Sérgio Cabral, era o mínimo que ele podia fazer como governador, era ter a atitude que ele teve. Inclusive, no caso, é diferente de comparar o Sérgio Cabral com o Ibsen Pinheiro. O Ibsen Pinheiro, ele teve uma oportunidade que surgiu e ele lançou mão dela, né? O Sérgio Cabral teve a reação de quem estava perdendo muito no momento e no futuro, e que sabia que era fácil mobilizar a população, né? E usou, como a gente sabe, tanto a máquina quanto o discurso, a emoção. Exato. Vamos fazer uma pausa e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta. Hoje o Observatório da Imprensa discute o envolvimento da mídia com a aprovação da emenda Ibsen Pinheiro, que pretende redistribuir o dinheiro dos royalties do petróleo. A opinião dos veículos do Rio e de São Paulo é sempre mais visível. Mas como é que os editores de outros estados estão cobrindo este caso do pré-sal? O peso da cobertura é o mesmo? O Observatório da Imprensa foi ouvi-los. Nós publicamos muitas matérias e vamos publicar muitas ainda mais nas próximas semanas, próximos meses, pela relevância do tema, mas não porque a emenda partiu de um deputado que é gaúcho. Isso, neste momento, não é a relevância da questão, não é essa. A relevância da questão é que a questão é muito importante para o Brasil. O jornal e muitos dos jornais também, o nosso, nesse caso, entende que deve haver uma distribuição mais igualitária aí dos recursos do pré-sal. Não é um pouco parelha essa cobertura, tem alguns jornais que publicam mais e outros menos matérias, mas isso também é uma coisa comum, depende do ângulo, da importância que determinado veículo dá para o tema. E nós, além da gente estar fazendo muita matéria tentando explicar para o público, porque não é uma coisa fácil, não é uma coisa que está no dia a dia da cabeça das pessoas. A expressão, vamos dizer, pré-sal é super, ela é bem batida, mas ao mesmo tempo ela não está na cabeça das pessoas, então a gente está tentando sempre explicar o que é royalty, o que é participação especial, quem ganha, quem perde, o que o Rio Grande do Sul vai se beneficiar, o que a União tem que ceder.
A reação à emenda Ibsen Pinheiro, de maneira específica, e ao pré-sal, de maneira geral, aqui da imprensa pernambucana, ela foi bem limitada. Limitada tanto no aspecto quantitativo quanto no aspecto qualitativo, já que a gente não tratou do assunto de forma superficial, não aprofundou, tratando de temas que esclarecessem mais o leitor, que realmente é o pré-sal. Porque há de convir que o pré-sal é toda essa... O pré-sal é tudo que envolve, toda essa legislação que envolve, essa coisa de partilha, a parte de divisão dos royalties, tudo isso é extremamente complexo. E a gente não, qualitativamente, as nossas matérias não trouxeram informações suficientes, não vem trazendo informações suficientes para que o leitor forme uma opinião mais abalizada, uma opinião que ele possa decidir realmente e ter uma opinião mais concreta do que está acontecendo. E uma outra coisa também que tem dificultado um pouco a nossa cobertura é que a gente trabalha basicamente com as informações que vêm do sul do país, através de agências de notícias, as informações que vêm, e aí é que tem uma contradição, que em princípio a divisão proposta dos royalties beneficia Pernambuco, e as notícias vêm de agências que trazem da ótica de estados que são prejudicados. Então a gente fica um pouco nessa contradição. No caso aqui da Rede Gazeta, nós tivemos uma postura que até é um pouco incomum no caso nosso, que é assumir uma bandeira de luta por conta de um dinheiro que está sendo retirado do Estado. Nós passamos a fazer uma série de matérias repercutindo o caso e posicionando, deixando bem claro para o leitor que nós estávamos perdendo dinheiro com isso. Assumimos uma postura editorial um pouco mais agressiva, essa manchete, por exemplo, aqui demonstra isso, né? Quer dizer, não é muito comum a gente assumir que um posicionamento como esse em relação ao projeto ele é equivocado, é ilegal. Tentamos deixar claro o que os capixabas estão perdendo com essa nova determinação estabelecida pela lei, e vamos continuar nessa luta para ver se a gente consegue preservar o Estado dessa perda de um valor que está sendo aqui calculado em 600 milhões de reais por ano, o que equivale a 60% do valor total de investimentos que o Estado tem, por exemplo, previsto para esse ano de 2010. E eu acho que especificamente nesse caso, o jornal está tentando deixar claro para as pessoas, mas isso a gente não tem conseguido alcançar com grande sucesso, está tentando deixar claro para as pessoas o que está ocorrendo com o Estado. Porque, na minha visão, boa parte dos moradores e da população do Espírito Santo ainda estão, de certa forma, um pouco confusa, não sabe exatamente se esse dinheiro que está sendo tocado é do pré-sal ou é do petróleo que o Estado já possui e do dinheiro que já estava garantido para o Estado. Isso ainda não está claro para as pessoas. A gente não deixou, por mais que a gente tenha noticiado, as pessoas ainda não, parece que não se aperceberam da gravidade da situação no caso das finanças do Espírito Santo. Alexandre Freeland, tem aí, foi mencionado antes e está na lembrança de todos, o momento mais dramático dessa quase tragédia, dessa pré-tragédia do pré-sal, que foi o choro do governador Sérgio Cabral Filho, né? Mas ele chorou, mas teve coisas antes que aconteceram, que ele falou. Você, evidentemente, tem informações a acrescentar. Não, Diniz, é claro que o ápice foi o choro, né? Mas quem teve a oportunidade de acompanhar todo aquele dia, era uma aula magna na PUC, aqui no Rio, é importante destacar que antes o governador vinha criticando a imprensa, né? E praticamente responsabilizou a mídia por toda essa celeuma. Em que medida? O argumento é mais ou menos o seguinte: não, criticaram tanto o uso dos royalties, né? As reportagens mostravam tanto que os recursos não eram bem aplicados, que alguém teve uma ideia genial de tirar esses royalties do Rio, né? Então, isso é importante destacar, porque mostra que, apesar de os jornais assumirem bandeiras e, de uma certa maneira, fazerem até campanha pró-Rio, isso não é um comportamento de manada, né? Permanece o senso crítico, né? Permanece o sentido de
estar vigilante e acompanhar, sim, o uso desses recursos, né? Esse é o primeiro ponto a destacar. E essa questão da bandeira, o colega lá da Gazeta, Antônio Carlos Leite, ele apontou bem, né? O leitor pede isso hoje, né? Assumir bandeira, dar essa orientação. É algo que está dentro da expectativa, assim, do cartel, do que o leitor vem exigindo dos veículos, né? E eu acho que o outro ponto que eu queria destacar é que o deputado Ibsen ele também inaugurou a categoria dos royalties eleitoreiros, né? Porque ele se queixa de ter sofrido, vamos dizer assim, um linchamento, mas ele ganha o dividendo político disso, né? Ao longo da campanha eleitoral, certamente a gente vai poder acompanhar esses colegas do Sul com mais profundidade ainda, mas polarizar, virar a referência dessa história é importante para ele. No nosso ponto de vista, ele tem a estatura de um anão político, né? Mas acaba se transformando num gigante, pelo menos em algum momento. Mas você há de convir que é uma perversidade, né? Ele foi inocentado e é um deputado como outro qualquer e tem direito a pensar nacionalmente também, não é? Que foi o projeto dele. Né? Não, isso é fato, mas é importante destacar que o próprio deputado, ele adotou uma postura muitas vezes de deboche em relação ao Estado, né? Fazia provocações e tal. Eu acho que ele jogou uma isca de uma certa forma, sabia da reação que isso poderia provocar e apostou que faturaria politicamente mais à frente. João Domingos, o diretor de conteúdo do jornal, do Diário de Pernambuco, levantou uma questão que é técnica, que envolve e diz respeito aqui a um programa como Observatório da Imprensa, né? Que ele fala que ele, inclusive, uma atitude muito corajosa, ele critica até o seu jornal que não foi suficientemente claro, profundo nas explicações, mas, por outro lado, ele toca num problema muito sério, é que ele diz que as agências do sul do país não fornecem uma visão total do problema. Mandam matérias que dizem respeito, digamos, aonde elas estão sendo redigidas e não oferecem uma visão total do problema e por isso que ele não teve material para dar uma cobertura que fosse realmente federal. Como é que você que está na capital, como é que você vê isso? Olha, Denis, na verdade, vamos pôr as coisas nos seus devidos lugares, né? A imprensa, ela é corporativa, né? Ela é caseira. Eu vou dar exemplos. O próprio Diário de Pernambuco, que o nosso diretor de redação falou, o Diário de Pernambuco pertence a uma rede de jornais que também tem uma agência, ela pertence à rede dos diários associados, né? Essa agência existe, essa agência distribui fotografia, distribui notícias e tal. O que há é que como tudo praticamente no mundo, as coisas são e a imprensa não faz disso, são corporativas. Vamos pegar 3 exemplos que apareceram. O caso do Rio Grande do Sul, a nossa colega fala que ela praticamente enaltece a emenda do deputado. Que, na verdade, é o seguinte, vamos também esclarecer isso. Essa emenda que é atribuída ao Ibsen Pinheiro, na verdade, ela é criada pelo deputado Humberto Souto, que é ex-ministro do Tribunal de Contas da União, ministro aposentado, fundador do PFL, está no PPS por conveniências políticas e, durante a Constituinte, foi o autor de dos projetos que quase, na época, o presidente Sarney disse vai quebrar o país, que é a segunda lei do Zebu, que na verdade foi a primeira grande anistia aos ruralistas, foi dada na Constituinte pelo deputado Humberto Souto. O deputado Ibsen Pinheiro pegou carona nisso e mais um outro deputado do Piauí também pegou carona. A nossa colega do Rio Grande do Sul fala e ela, claro, puxa a sardinha ali para o lado do Ibsen Pinheiro. Recentemente, a coisa de um ano e pouco atrás, isso vai mostrar como, e eu quero dar esse exemplo para mostrar que a imprensa, ela puxa para o seu lado, e por isso eu fiz aquelas observações com relação ao Rio de Janeiro. A 0 hora, a coisa de um ano atrás, quando saiu quase de 2 anos atrás, saiu a Força Nacional de Segurança, a manchete da 0 hora foi assim: General Gaúcho comandará a Força Nacional de Segurança. Não tem uma manchete mais caseira do que essa. A semana passada, ou há 15 dias, um jornal de Pernambuco, eu não posso dizer agora se é o
o Diário de Pernambuco ou o Jornal do Comércio, a manchete mesmo foi assim: Mega Sena é de Recife. Ela não disse, por exemplo, que a Mega Sena saiu para Recife. Ela disse: a Mega Sena é de Recife. E assim vai. Essa coisa não é de se assustar, não é novidade. O jornalista Gay Talese, quando escreveu O Reino e o Poder, a história do New York Times, ele conta que o diretor do jornal em Washington, eu agora não me lembro o nome dele, ele impedia que os jornalistas de Nova York, que pertenciam ao New York Times, fossem ao Washington. Ele não deixava. Aqueles caras não eram bem-vindos e se fossem para lá, ele impedia de trabalhar. Os jornais brasileiros, pelo menos, não fazem isso. O pessoal de São Paulo, quando vem para Brasília, eu acredito que seja bem tratado. Nós, quando vamos para São Paulo, somos bem tratados. E assim por diante, quando vamos para o Rio e tal. Então, quando se atribui também só às agências de notícia, que elas, e certamente elas mandam suas notícias, porque uma grande agência pertence ao Estado, outra pertence ao Globo, outra pertence à Folha, e certamente ali vão os pontos de vista de cada um. E fora outras que existem aí, como essa própria do Diário Associado. Então, cada um puxa para o seu lado e cada um está fazendo sua cobertura do jeito que acha que está melhor fazendo para vender para um público que compra aquilo, sempre lembrando que tem isso. Fora essa questão da questão eleitoral, que certamente vamos tocar nela ainda, tá? Tá bom, muito obrigado. Professora Argelina, temos várias perguntas, e sendo uma de São Paulo, da Maria Costa. Ela pergunta, afinal, essa emenda constitucional ou não? Eu acho que eu não saberia responder isso, porque até os juristas divergem com relação a esse ponto. Eu acho que o artigo da Constituição você pode olhar de um jeito ou de outro. Então, deixa eu aproveitar. Não, é porque não é à toa que os juristas criaram essa expressão, data venia, exatamente. Sempre respeitando uma eventual discordância e tal. Isso faz parte da ciência jurídica, né? Que, aliás, é interessante. Há uma expectativa grande de que o Supremo intervenha se não for resolvido no Congresso, Gilmar né? Mendes O Gilmar Mendes, certamente. Mas eu queria perguntar à senhora sobre a questão do pacto federativo. Quer dizer, houve ameaças mesmo, ou se esse tipo de disputa não acaba sendo positiva, como a guerra fiscal. A guerra fiscal entre Estados também mexe com o pacto federativo, mas ela cria uma competição, sem dúvida, capitalista. Né? Exatamente, E, na verdade, eu acho que é um certo exagero dizer que essa questão afeta o pacto federativo, porque eu acho que a raiz dela está na oportunidade, no oportunismo do Ibsen Pinheiro, por assim dizer, né? Porque, de fato, o que tira do Estado do Rio é muito grande para o Estado do Rio, mas é muito pouco para se distribuir para o país inteiro. Quer dizer, eu já vi cifras, tipo, o Fundo de Participação de Estados e Municípios distribui 100 bilhões e isso vai ser acrescido de 7. Então, não vai fazer diferença, né? O problema, no caso, é que acho que até o Ibsen já sabe que vai ser mudado e eu tenho quase certeza que o Senado vai mudar. Claro. Né? E mudar no sentido de não afetar. Isso é uma coisa que é vista como não justa com relação a uma unidade da federação. Então, não acho que afeta o pacto dessa maneira. Eu acho que tem esses interesses políticos. E um outro componente muito importante da Federação Brasileira é a capacidade de orientação geral que o governo federal tem. E a importância que o governo federal tem na definição, inclusive das políticas estaduais e das prioridades. Então, isso se revela dentro do Congresso. Raramente, quando o governo tem uma posição, ele consegue levar adiante essa posição contrariamente à posição de todos os estados. Quer dizer, todos os estados não conseguem se unir contra o governo quando o governo tem
uma posição a ser defendida. Isso aconteceu com todos os FEFs, DRUs e não sei o quê, todo o processo de recentralização das receitas federais, quer dizer, da União, o que ocorreu, mostra essa natureza do chamado Pacto Federativo Brasileiro, é o grande papel da União, né? Político. Tem uma centralização política decisória, que ela se revela no próprio Congresso. Quer dizer, o Congresso também se organiza de uma forma muito centralizada. E os líderes partidários têm um papel muito grande nisso. Vamos fazer um intervalo e voltamos já. Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa. Hoje, nosso tema é a reação da mídia com a aprovação da emenda que muda as regras dos royalties do pré-sal. Uma pergunta aqui do Roberto Alencar, do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, do estado do Rio de Janeiro, para o Alexandre Freeland. É uma pergunta muito interessante. Quantos municípios recebem royalties hoje? E se a emenda passar e todos os municípios passarem a receber o dinheiro para cada um, não será relativamente pouco? Exatamente, é como na linha do que a professora Angelina já comentou, né? No caso do Rio de Janeiro, seriam praticamente apenas 5 municípios sairiam ganhando, mesmo assim muito pouco, né? 87 municípios, incluindo a capital, sairiam perdendo e demais, né? Perdem muito, né? Campos, quais são os 5 que seriam? Campos é o destaque, né? Campos perderia em torno de 800 milhões de reais, né? Não por acaso, a prefeita Rosinha, ex-governadora, foi uma das lideranças desse processo, né? E aí esse cenário político no Rio de Janeiro ficou bastante interessante também, porque ela é uma adversária do governador Cabral. Claro. Né? Então houve ali uma aliança conjuntural. O ex-governador Garotinho, por sua vez, permaneceu distante, né? Também para não ter todo esse trunfo político na mão do governador. Do adversário. Mas Cabo Frio também perde muito. Então, municípios do norte e noroeste, né? E o ganho para esses 5 municípios aqui do estado, que hoje não recebem, né? Eles passariam a receber por conta daquela distribuição equânime, assim, em nível nacional. Mas não mudaria a vida dos cidadãos desses municípios. Então, a conta é em torno disso. 87 sairiam perdendo e muito, em termos de estado do Rio. João Domingos, temos pouco tempo e temos que ser breves, mas tem aqui uma pergunta que é minha e que sempre me preocupa muito. Nós temos efetivamente uma imprensa nacional, ela é realmente uma imprensa que vê o país como um todo, ou ela é apenas referência nacional? Como é que você que está operando ali no dia a dia, e sobretudo na parte política, como é que você vê isso e pode esclarecer isso para mim e para os nossos telespectadores? Eu acredito que a imprensa ela é uma referência nacional, mas ao mesmo tempo ela tem questões regionais muito fortes nelas todas, mesmo nos jornais ditos nacionais, né? Eu não vejo, por exemplo, o próprio estado de São Paulo, ele tem bandeiras locais, né? O jornal os seus proprietários, os donos do jornal, à época, eles participaram da Revolução Constitucionalista, que é uma coisa muito própria de São Paulo. Essa bandeira é uma bandeira que o jornal tem ela até hoje e tal, né? O jornal, o próprio nome do jornal, primeiro a província de São Paulo, depois o estado de São Paulo. Vamos ao Globo, que o Globo é um jornal com nome universal, né? Pelo menos desse ponto de vista. Mas o Globo é um jornal que se vê, é um jornal também muito voltado ao Rio. A Folha também é voltada a São Paulo. O estado de Minas está lá, Minas jamais se renderá, aí saindo dessa questão do petróleo, mas na briga lá do Aécio com o Zé Serra, Minas jamais se curvará. Há pouco tempo o Itamar Franco quase convocou uma guerra de Araque, uma guerra de mentirinha, o povo montonhês não se entregará. E assim, e os jornais seguem isso. Agora, esses que, como aconteceu ali com
o Diário de Pernambuco, de falar da chegada do material das agências, e que tem uma grande quantidade no Brasil, uma grande quantidade também no interior, tá certo, eles são muito dependentes da questão das agências e tal, mas eles também têm seu noticiário local. Então nós temos essa realidade, com grandes redes de TV, que também assim transmite para o Brasil inteiro, mas transmite uma novela, praticamente quase sempre se passa no Rio de Janeiro, ou se passa em São Paulo. Então o cara do Amapá ele não recebe ali uma realidade do Amapá, ele recebe a realidade do Rio, que de qualquer forma é uma realidade brasileira, porque o Brasil é uma grande unidade, com uma única língua, né? Então eu vejo a imprensa tratando de seus interesses locais e, no caso dos serviços nacionais, também distribuindo esse noticiário, mas muito a partir do que acontece, por exemplo, em Brasília, do que acontece no contexto nacional. E se for ver ali, cada um tem a forma de enfoque, esse enfoque dele, infelizmente é assim, né? Senão ficaria tudo igual. Obrigado. Professora Argelina, eu tenho aqui duas perguntas, ambas por telefone, que pegam, digamos, o mesmo tema e são dirigidas para a senhora. É o Fernando Barbosa, de Niterói, aqui do estado do Rio de Janeiro, e o Walter Nogueira, de Ouro Fino, Minas Gerais. O primeiro pergunta: o petróleo não é um patrimônio nacional? Os recursos não devem ser divididos entre todos os estados? E o Walter Nogueira acrescenta: o pré-sal pode ser considerado da União, mas se houver um acidente ambiental, quem sofrerá? Não será a população dos estados onde estão os campos de petróleo? Pois é, a questão da redistribuição dos benefícios, quer dizer, do petróleo, dos recursos vindo do petróleo, realmente é uma discussão importante. Ela não precisa necessariamente ser feita em termos de redistribuição para Estado, município e União. Ela pode ser feita em torno de para que vai ser o gasto. Pode ser transferido, mas ser transferido para determinados objetivos. E certamente os estados produtores têm que ser compensados de alguma forma. Então eu acho que essa é a grande discussão, e essa permite a segunda discussão importante, que é sobre a natureza do gasto, quer dizer, a qualidade do gasto com o recurso, com os recursos advindos de uma riqueza que é nacional de fato, né? Então, eu acho que essa questão é uma questão que merece ser discutida. Então, não é totalmente desprovida. Eu não quero defender o Ibsen Pinheiro, porque senão daqui a pouco sou eu que vou ser linchada. Mas, de qualquer maneira, ele tem um ponto. Né? E eu não acredito que tenha sido por causa desse ponto que ele levantou. Inclusive pela tradição, o petróleo é nosso, foi uma bandeira, desfraudada nacionalmente, não é? Quer dizer, isso não pode ser esquecido. Esquecido, lógico. Alexandre, temos pouquíssimo tempo, mas eu queria... Você acha, não precisa fazer um meia-culpa muito explícito, não, mas vocês bateram muito forte no nosso Ibsen Pinheiro, não? Acho que foi proporcional ao tamanho da perda prevista para o estado do Rio, né? Então, acho que a reação foi uma reação à altura do que haveria de prejuízo para o estado, né? Foi algo que não aconteceu lá atrás também, como a professora lembrou, na questão do ICMS, que passou a ser recolhido na origem, não, perdão, no destino, não mais na origem. Pois é. Né? Então, é algo que não papou mosca na época, vamos dizer assim, né? Na verdade, podia interromper um minutinho, assim, essa questão, é lógico que tudo isso tem a ver com uma questão tributária mais geral. No entanto, a gente não pode ficar esperando uma reforma total para fazer alguma coisa. Eu acho que a gente tem que ir discutindo ponto por ponto e fazendo o que der. Porque a reforma fica politicamente inviável, porque ela é muito ampla, grande, afeta o interesse de todos, né? Posso fazer um comentário, Diniz? Rápido, porque nós estamos em cima. A questão foi a seguinte: hoje se trata exclusivamente de dinheiro, né? Me dá um dinheiro aí. Não toma, que é meu e tal. Mas não se discute hoje um projeto nacional, né? A famosa maldição do ouro negro, né? Que muitas vezes os países quebram, né? O desenvolvimento, a economia ficam comprometidos por conta disso. Essa discussão foi deixada de lado ainda. Vamos retomar.
Quero agradecer a participação do jornalista João Domingos e Alexandre Freeland, além da cientista política, a professora Argelina Figueiredo. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa, pela televisão, pela internet e pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.